Não foi assim com Lázaro? As irmãs de Lázaro preocupadas. Lázaro está doente. Uma enfermidade o atingiu. E as irmãs de Lázaro, vá lá onde Jesus está. Procura ele e diga que Lázaro está enfermo para que ele venha aqui rapidamente. Diz a Bíblia que chegaram até Jesus. Jesus manso, calmo. Nós devemos ser assim, mas muitas das vezes não conseguimos. Aleluia. Jesus, pois não, chegaram preocupados. Mestre, olha só, está enfermo aquele a quem tu amas. Talvez eles pensaram que Jesus ia se levantar desesperado. Quem é Lázaro? Está doente? Ah, vamos lá, calma aí. Vamos lá, meu discípulo, vamos lá todo mundo. Lázaro está doente. Não. Jesus, do mesmo jeito que ouviu a mensagem, ele ficou. Lázaro está doente? Pois bem, olha só, pode ir embora. Essa enfermidade que Lázaro está, não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus venha a ser glorificado por meio dela. Ei, talvez os mensageiros de Marta e Maria, que chegou até Jesus, aleluia, para dizer que Lázaro estava enfermo, não entendeu. Aleluia, poxa, Jesus era chegado de Marta, Jesus era até parentesco de Marta e Maria e Lázaro. Jesus estava sempre na cidade, aleluia, de Betânia, aleluia, entrava na casa de Marta, entrava na casa de Maria e Lázaro, aleluia, comia, bebia, se alegrava, almoçava, jantava. E agora, quando Lázaro está precisando de um recurso, Jesus diz, aleluia, que essa enfermidade não é para a morte. Muitas das vezes nós, como seres humanos, não entendemos a mensagem de Jesus. Mas Jesus sabe o que faz. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Aleluia. Todo poder está entronizado nas suas mãos. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Aleluia. Ele é, aleluia, aquele que era, aleluia, que é e que adivina. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Yeshua HaMashiach. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quando ele falar, está falando. Aleluia. Deixa Deus trabalhar, minha irmã. Lapacando, relembrando, calabranturia. Pode ir embora. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus venha a ser glorificado. Aleluia. E Lázaro, o que acontece? Morre. Lázaro chegou a morrer. E Jesus, aonde estava, ficou alguns dias. Depois que Lázaro já estava no sepulcro, Jesus chegou, manso como sempre, caminhando devagar, sem pressa. Ele chega até próximo da aldeia de Marta e Maria. Aleluia! E quando Maria ouviu falar que Jesus havia chegado, juntamente com Marta, diz a Bíblia que Marta sai correndo e fala com Jesus: ô mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. Jesus fala com ela: olha, Marta, não se preocupe, ele há de ressuscitar. Ei, manso, eu quero repetir novamente, Jesus manso, calmo, ele diz: Marta, não se preocupa, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Porque ela disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele diz: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. É o que eu falo, a gente muitas das vezes não entende a mensagem de Jesus. Marta novamente não entendeu a mensagem. Ela falou: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Olha só, meu irmão, quando Jesus fala uma coisa, ei, já está pronto. Na blandu, que equilevância. Aleluia. Talvez eu e você não entende. Quando Jesus fala, ele não vai fazer. Quando Jesus fala, já está pronto, já está acontecendo, já aconteceu. Marta não entendeu. Talvez eu e você não entende. Talvez essa situação
Rapanduria canto. Ei, Jesus está falando comigo e contigo. Não interessa o porquê. Aleluia. Se eu falei, está falado. Se eu falei, não há inferno, não há potestade, não há principado. Se Jesus falou, aleluia, aleluia, todo mal vai cair por terra. Se Jesus falou, aleluia, todo mal vai ter que bater de retirada. Se Jesus falou, a vitória é certa. Eita glória! Ele há de ressuscitar, Marta. Ah, meu Jesus, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Olha só, meu irmão. Jesus está falando dos últimos dias, por acaso? Talvez se fosse eu, como uma pessoa falha, como sou, eu ia falar, olha só, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Aí ela ia falar para mim assim, ô Juliano, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias, porque isso é promessa. Mas eu, como ser humano, ia falar assim, ô Marta, porventura eu estou falando alguma coisa contigo de último dia? Eu estou falando é de agora. Ei, Jesus não falou assim com Marta, mas Jesus estava falando era de agora, é de um momento. Aleluia, quando Jesus, aleluia, dá uma palavra, aleluia, todo o inferno, céu, terra, aleluia, mar, aleluia, os ares têm que ouvir a palavra de Jesus, aleluia. Jesus dá uma palavra, aleluia, tem que se cumprir, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Jesus falou, ele há de ressuscitar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É a palavra, é a fé, é a preocupação. Tudo isso está incluído na nossa vida. Falta de fé, preocupação, é muitos problemas, é muita luta, é muita peleja. O sistema parece que nos impressiona, nos encurrala. A gente tenta fugir do mal, a gente tenta fugir da opressão, a gente tenta fugir do caminho errado. Parece que a gente vive pulando de laço, o laço da mágoa que a gente pula. A mão do laço ali a gente pula de novo. A gente tem que viver 24 horas ligado. Muitas das vezes, a gente vê um caindo, se distrai um pouquinho, é vários laços armados, Nauá, Calá, Manchúria, Canto. O inimigo é astuto, é sujo. O diabo não brinca de ser diabo. Quem já ouviu falar essa frase? Ele não brinca mesmo, não. Ele está 24 horas trabalhando. Ele está em derredor. Aleluia. O diabo fica em derredor, procurando a quem possa tragar, querendo entrar numa brecha, querendo entrar, aleluia, numa entrada. Ele fica procurando uma entrada. Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai, para que não entrais em tentação, porque na verdade o Espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Naquele momento que os discípulos estavam ali no barco, eles deram vazão à carne. Eles esqueceram dos milagres. Eles esqueceram, aleluia, dos feitos que Jesus tinha feito. E ficaram preocupados. Mas Jesus chegou, andando, repreendeu o vento, repreendeu a fúria do mar. Quando Jesus falou, aleluia, o vento se acalmou, o vento parou, o mar se acalmou. Os discípulos ficaram espantados. Mas quem é esse? Um diziam para o outro, mas quem é esse? Que até o vento e a água manda e lhe obedece. Oh, glória a Deus! Aleluia! Os discípulos que andavam com Jesus, os discípulos que caminhavam
Porque eles estão dizendo: quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e a água manda e me obedecem. Oh glória! Se os ventos e as águas obedecem à voz de Jesus, o que é esse problema diante do Todo-Poderoso? Ei, descansa no Senhor, meu querido. Descansa no Senhor, minha irmã. O que é esse problema? Aleluia! Essa enfermidade que você está passando não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus venha ser glorificado por meio dessa. Olha, minha irmã, essa situação com o teu marido, com o teu esposo, com o teu filho, não é para a vergonha, não é para a morte. Aleluia! Mas é para que o Filho de Deus venha ser glorificado por meio dessa situação. O que eu tenho que fazer, meu irmão? O que eu tenho que fazer? Você precisa clamar, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, o que os seus olhos não viu, o que os seus ouvidos não ouviu, e que nem chegou no seu coração ainda, é o que Deus tem preparado para você. São coisas grandes, aleluia, algo que você não imagina, é o que Deus tem preparado para você, para a tua família, para a tua casa. Você só precisa crer. Jesus falou: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito, mas vou preparar um lugar. Ei, há um lugar preparado para mim e para você, meu querido. Minha irmã, meu irmão, levanta a sua cabeça, para de chorar, para de se lamentar, para de lamúria. Ei, mas tu não sabe o que eu estou passando. Ei, você sabe o que eu estou passando. Uma vez julgamos, aleluia, aquele que está ministrando e achamos que ele é um Superman. Ei, se eu vou parar para contar os meus problemas aqui agora, eu vou comover muita gente. Aleluia, mas eu não vou fazer isso, porque eu tenho a palavra de Deus diante de mim, e essa palavra é como a espada de dois gumes. Ela corta para lá, corta para cá. Se você está ouvindo a palavra, eu também estou ouvindo. Se Deus está falando contigo, Ele também está falando comigo, porque como você, eu também sou ser humano, eu também passo luta, eu também passo dificuldade, eu passo tribulação. Ei, mas o maior que está comigo do que o que está no mundo, lá para Calabachandarábia, ele é para Churiacampo, lá para Calabachandarábia, ele está comigo, ele está comigo, ele está comigo, ele está comigo, ele está contigo, ele está contigo. Levanta a tua mão, vai dando glória, ele está contigo. Ei, nessa peleja, tu não tens que pelejar, porque eu, Senhor, pelejarei por vós. Oh glória! É luta, é prova. Quem quer andar com Cristo, quem quer se desviar do mal, ei, labanda, calaia, sábia, vai ter muita luta, vai ter muita